Esse vídeo é para você que está querendo trabalhar com a gente, quer conhecer um pouco mais da empresa ou está procurando um trabalho. Você pode ter caído nesse vídeo aqui sem querer. A maioria das pessoas vai vir por sistemas de contratação nosso, tráfego, alguma coisa que traga as pessoas para cá, para que elas assistam. Mas pode ser que você, sei lá, abriu o YouTube e caiu no vídeo, não tem problema, tá? Estou procurando um trabalho, quero trabalhar com vocês, eu quero trabalhar com alguém e eu quero conhecer um pouco mais, tá? Então, não sei se você já me segue, ou se só caiu no anúncio e veio para cá, não tem problema, tá? Se você não me segue ainda, tem meu Instagram aqui na descrição para você ver um pouco mais do meu dia a dia. Não tem muita coisa, tá? A gente posta bastante nos Reels, mas no feed a gente não posta absurdamente, assim, um número absurdo, mas eu vou aos poucos mostrando as pousadas para vocês e o que a gente está construindo no feed também, tá? Nos Reels, a gente está iniciando um trabalho legal agora, só que tem muito vídeo antigo ainda que a gente está postando, então é mais para fazer volume hoje de início no Reels. Então no feed você vai ver um pouco mais das pousadas e no dia a dia você vê um pouco mais das pousadas. Mas, e aí você pode tanto seguir aqui o YouTube quanto seguir lá o Instagram. Você vai ver um pouco mais para conhecer, para ver se a empresa é real, para ver como a empresa funciona, tá? Um pouquinho mais. Mas aqui, nesse vídeo, eu vou te explicar como a empresa funciona, o geral de tudo. Eu vou te explicar as vagas. A gente tem vagas iminentes, que quer dizer, eu preciso muito hoje contratar, certo? Hoje é dia 10 de maio de 2026. Então, o que é uma vaga iminente, que a gente precisa contratar agora? O que é um cargo recorrente, certo? Recorrente é que a gente precisa contratar o tempo todo, enquanto a gente está crescendo, a gente precisa contratar mais e mais e mais. Um cargo futuro, são pessoas que ainda não, a gente não precisa hoje, porque ainda não estão dentro do escopo, mas a gente vai precisar em breve. Então tem vários tipos de profissionais diferentes que a gente vai precisar, pode ter certeza. A empresa é relativamente nova, a gente tem 1 ano e meio só. Pô, Marcos, mas você falou que você já fez 1 milhão em 12 meses. Esse mês a gente bate 1 milhão em 12 meses. O que é muito legal para uma empresa que tem 1 ano e meio, entende? A gente começou faturando 15 mil no primeiro mês, né? Então, assim, 16 na verdade, mas por aí. É, então, cara, é muito louco, né? A gente está iniciando ainda e a gente já teve um trabalho muito bom e foi crescendo sempre. Hoje, em 1 ano e meio depois que iniciamos, a gente está faturando uma média de 120, 130 por mês e está aumentando rápido. Então, a meta para esse ano, para terminar 2026, é terminar com 3 milhões de faturamento. Mas eu vou contar um pouquinho disso daqui a pouco. Ah, Marcos, eu só me importo com trabalhar. Por que, que você está me falando da empresa e não do trabalho? Por que você vai falar da empresa primeiro? Porque eu vejo que só faz sentido a pessoa se conectar a empresas que ela possa crescer e que ela vê um futuro, certo? Porque alguém que vai vir trabalhar com a gente está, ok, a gente está em paraísos, a gente está em cidades incríveis. Beleza, ok. Ah, quero me mudar para uma cidade incrível. Top, beleza, ok, entendo. Mas, pô, tô indo para trabalhar 2 meses com vocês, não vale a pena. 2, 3, 6 meses com vocês, não vale a pena. Você vai ganhar dinheiro com a gente se você ficar 2, 3, 4, 5 anos com a gente. As pessoas que ficarem 5 anos vão ganhar muito dinheiro. Mas, porque o sistema de crescimento de ganho, ele é muito forte, certo? Então, começa ganhando pouco e vai aumentando conforme você fica na empresa. Então, o lance de, pô, vou aí para trabalhar 2, 3 meses, não vale a pena, entende? Só tô procurando um trampinho para esse período enquanto eu tô sem emprego, não vale a pena, porque é um trabalho muito pesado, você vai aprender muito, mas você não vai ter nem começado ainda a aprender direito em 3 meses de empresa, entende? Você tem muito a aprender, você tem muito a executar, você tem muito a ganhar com a gente. Pô, por que, que você nem me conhece? Você tá falando que eu preciso aprender, que eu vou aprender um monte de coisa? Vai, porque eu aprendo um monte de coisa todo dia. Todo negócio novo que eu abro, mas eu já sou muito bom nisso. E o tempo todo eu continuo aprendendo. Então, assim, são experiências diferentes. Só que a gente tem tanta experiência diferente dentro de uma empresa só, que você acaba aprendendo muita coisa, você acaba desenvolvendo em muita coisa, né? E a gente também tem treinamentos constantes para o time e tudo mais. Se você já for muito bom, pô, eu já sou o cara, eu tenho 20 anos de experiência fazendo isso. Maravilha, talvez você aprenda outros aspectos, né, junto com a gente. Ou talvez não, talvez você venha realmente para ajudar a gente a ficar rico e cresça muito junto com a gente, certo? Então tudo depende, né, de quem você é, eu não sei. Mas eu vejo que a gente está aprendendo o tempo todo, tá? Então vou começar falando um pouquinho da empresa, mas assim, antes de falar da empresa, a gente tem dois tipos de pessoas que vão trabalhar com a gente.
E eu já vou separar aqui para que você entenda quando eu falo de alguém que vai vir para cá e viver o negócio com a gente, de alguém que tá meio que vai trabalhar de casa, tá buscando uma coisa para trabalhar tranquilo, fazer uma renda extra também dá, tá? Então, esse cara que vai vir para cá, ele tem que morar com a gente, ele tem que viver com a gente, ele vai dominar o mundo com a gente, certo? E essa segunda pessoa é tipo assim, pô, cara, eu não posso me mudar, eu tenho esposa, tenho filho, eu tenho família aqui, eu tenho escola das crianças, não posso me mudar de cidade agora, então não adianta eu forçar algo que não faz sentido, entende? Então, essa pessoa que não consegue vir para cá, ou que tem que trabalhar de casa porque tem alguém doente na família, pode acontecer, certo? Essa pessoa ela não vai ter um fixo, não vai ter um trabalho formal, ela pode trabalhar com a gente para fazer uma renda extra e daqui a pouco eu explico como, tá? Pô, não, Marcos, eu quero ir com você, a gente vai se mudar para Fortaleza, eu vou me mudar para Fortaleza, a gente vai dominar o mundo, é só Fortaleza? Não, como eu disse, até o final desse ano, eu pretendo ter aberto algo em Natal e João Pessoa. Marcos, mas eu sou de Cuiabá, eu sou do Acre, eu sou de São Paulo, ainda dá para trabalhar com você? Dá sim, é só vir. Tá? Todo mundo que vem mora e come na pousada. Vou explicar um pouco mais, tá? Vou explicar um pouco mais de como funciona morar e comer na pousada, mas basicamente tudo está incluso, porque a maioria do nosso time vem de longe, tá? Então a maioria do nosso time não é um time que já era de Fortaleza, a maioria das pessoas mora com a gente, maioria tipo de funcionário, de líder, de parceiro, de líder dentro da empresa, todos moram dentro da empresa, tá? Tem assim, acho que tem uma faxineira que não mora na empresa em uma das pousadas. Todo o resto das pessoas mora na empresa. E agora tem uma moça que faz café da manhã em uma das pousadas, que é a mesma pousada. Tem uma moça que faz café da manhã que ela vem, faz café da manhã e volta para casa dela. É um trabalho meio período que ela tem dentro dessa pousada. Mas assim, tirando isso, todos os nossos profissionais dentro da empresa moram na empresa e vivem o negócio, tá? Então vou falar um pouquinho da empresa primeiro. A gente, em 2024, a gente faturou 87 mil. Foi bem o iniciozinho, tá? 2024, 87 mil reais. É bem pouquinho. Faturamento é o dinheiro que entra, não é o lucro, tá? Lucro a gente não tem muito lucro ainda porque a gente reinveste tudo em crescimento. Então, por isso que em 2024 a gente faturou 87 mil e em 2025 a gente faturou quase 600 mil, que são 595 na verdade, para ser mais exato, mas é quase 600 mil. Em 2026, no primeiro trimestre, ou seja, até o final de março de 2026, a gente já tinha faturado 400 mil, que é praticamente 2/3 do que a gente faturou em 2025. E eu vou chutar, é um chute, hoje é dia 10 de maio, eu acho que se a gente não chegou nos 600 ainda esse ano, que é o mesmo que a gente fez no ano passado, a gente está muito perto de chegar, tá? Por que é um chute? Porque eu só fecho o caixa do mês anterior no dia 15, então só vou saber quanto eu faturei em março, em abril, eu vou saber só dia 15 de maio. E hoje é dia 10 de maio, quando eu tô gravando, tá? De 2026. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Pode ser que você assista por 3 anos e eu tenha continuado usando esse vídeo para recrutamento. Não sei, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho de tudo, como tudo funciona. Ai, Marcos, mas esse vídeo vai ser muito grande. Eu tenho mal o que fazer. Pausa o vídeo, vai fazer o que você tem para fazer. Volta aqui quando você estiver total focado, porque o nosso trabalho pode mudar completamente a sua vida. Tá? Ai, mas como é que eu trabalho para alguém e eu fico rico? Como é que eu trabalho para alguém e eu mudo minha vida? Vou explicar também, tá? Então você entende que a empresa está crescendo. Quando eu falei que, pô, nos primeiros meses ela faturava 15 mil por mês, né? 15, 16, 18, 20, certo? E hoje ela fatura uma média de 120 por mês. Em fevereiro, por exemplo, de 2026, ela faturou 200. Então, você vê que ela está crescendo muito rápido. Tá? É que fevereiro é um mês mais forte de qualquer jeito, porque tem Réveillon, tem janeiro, que a gente recebe do Booking depois. O Booking é a plataforma de aluguel de pousada. Tá? A gente é uma empresa de hotéis e pousadas. Não sei se você já veio sabendo isso, ok? Então, a gente é uma rede de hotel e pousada, certo? Hoje está em Fortaleza e esse ano a gente pretende abrir para mais cidades, mais 2 cidades, João Pessoa e Natal. Ano que vem a gente pretende abrir mais cidades, tá? Enquanto a gente expande em cada cidade que a gente está, certo? A gente não tem pressa de crescer, mas a gente é muito focado em crescimento para que a gente fique muito, muito, muito rico. Beleza? Isso é a empresa como um todo. A gente iniciou com 21 apartamentos, eu iniciei com 5 mil reais, foi o que eu gastei para iniciar a empresa.
certo? A empresa hoje que fatura 120 mil por mês, um ano e meio depois, eu iniciei com 5 mil reais, ponto, certo? E um ano e meio depois, a gente está arregaçando. Imagina o que a gente vai fazer quando a gente tiver 1 milhão à nossa disposição. O negócio fica louco. Hoje a gente iniciou com 21 apartamentos, hoje a gente tem 136, certo? Desses 21, claro, a maioria ainda precisava reformar. Então, na verdade, tinham 5 apartamentinhos dentro das pousadas que a gente já conseguia usar no primeiro mês, tá? Todo o resto a gente foi abrindo, foi pegando, foi fazendo funcionar, e a gente está no meio desse processo, ainda faltam desses 136 que a gente tem, ainda faltam uns 30 apartamentos para terminar de reformar, para a gente alugar eles, entende? E começar a rentabilizar eles, começar a receber dinheiro com eles, tá? Então, isso é um pouquinho do financeiro da empresa. Por que eu inicio falando do financeiro? Porque é mais fácil entender que a empresa está crescendo olhando o financeiro do que olhando quantos apartamentos tem, que também é um pouco do financeiro, mas é legal você entender, ou quantos funcionários. Hoje a gente está com por volta de 15 funcionários, certo? E está aumentando, ok? Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter 50, daqui a pouco a gente vai ter 100. É por isso que a gente precisa de um processo de contratação otimizado. A gente está crescendo mais rápido do que a gente consegue contratar pessoas. É difícil achar pessoas, certo? Do jeito que a gente quer. Porque a pessoa precisa vir morar com a gente. Pô, um gerente de pousada tem que morar na pousada, não tem como. Então, não é tão fácil achar alguém que vai largar a vida, entre aspas, e vir para trabalhar com a gente buscando mudar de vida, buscando mudar a vida dele, é claro. Você está buscando ficar rico, né? Você está buscando realmente ter um resultado maior. Não, ninguém vai vir para cá só para ver minha cara bonita, né? Não, as pessoas vêm para cá para ganhar dinheiro com a gente, tá? Pô, Marcos, e o que me importa? Eu vou aí como funcionário. Para que eu quero saber se a empresa está ganhando dinheiro ou não? Vou te explicar, tá? Todo o nosso time recebe um sistema de cotas, ok? Vou iniciar falando das cotas. Todo o nosso time, certo? Presencial, que é o time que trabalha com a gente, que tem um rendimento fixo e tem rendimento em porcentagem, né? Essa galera que trabalha presencial com a gente recebe cotas. Como que recebe cotas? Todo mês de janeiro, no dia 15 de janeiro, eu faço uma distribuição de cotas da empresa de acordo com quanto cada pessoa trouxe de resultado. Vou dar um exemplo. Hoje a gente paga R$ 1.500 de ajuda de custo, além de moradia e alimentação, certo? Pô, como é que é essa moradia? É compartilhada com os outros funcionários, tá? E como é que é essa alimentação? É uma alimentação simples, ok? Pô, mas se eu chegar aí, eu posso alugar um apartamento? Dentro das pousadas, a gente tem apartamento para alugar e a gente faz mais barato para os funcionários, caso seja um casal, por exemplo. A gente tem alguns exemplos desse. Nesse prédio mais novo que a gente pegou, que é o de 99 apartamentos, a gente tem o Vini e a Stephanie, que são um casal, então eles alugaram o apartamento para eles, a gente alugou a R$ 500 com tudo incluso o apartamento, entendeu? É tipo assim, realmente a gente está alugando a preço de custo para os funcionários, para que eles tenham privacidade, certo? Caso queiram, nesse caso, né? Então, e a gente desconta do dinheiro. Só que assim, eles ganham 1.500 de ajuda de custo cada um, né? E aí desconta R$ 250 de cada um, vai ficar 1.250. Não muda quase nada na vida deles e eles têm uma privacidade muito maior. Os funcionários que são solteiros estão no quarto de funcionários, que aí tem quarto de homem e quarto de mulher, certo? E aí tem mais um casal agora, que é o alemão e a Josi, que chegaram há pouco tempo, que também pegaram um apartamento para eles nesse esquema que a gente faz baratinho, certo? Para os funcionários, ok? Só para você entender que existe a possibilidade, caso você. Pô, a gente é um casal e não dá para a gente mora junto há 2 anos, como é que eu vou morar separado do meu casal para ficar no quarto funcionário? Tudo bem, eu entendo, tá? Ah, mas eu tô indo para ficar rico, eu tô indo para dominar o mundo, eu não preciso de muita grana, eu já tenho uma graninha, algo assim, posso ficar num apartamento da pousada mesmo que sozinho e descontar esses R$ 500? Pode, não tem problema, tá? Só tô te trazendo aqui um pouco de conhecimento. Aí, Marcos, eu não tô anotando, eu não sei, não, eu tô esquecendo já o que você vai falar. Pega um caderno, uma caneta, anota o que eu tô falando,
para você lembrar certinho, tá? Se quiser assistir esse vídeo de novo, pode assistir 200 vezes até que você entenda tudo, tá bom? O importante é você entender o que eu estou te explicando, certo? Então vamos lá. Maravilha. Então por que você chama de ajuda de custo de R$ 1.500, não chama de salário? Porque eu não vejo o nosso time como um time CLT, que trabalha 8 horas por dia, que trabalha 5, 6 dias por semana. Eu não penso na galera assim. Eu penso em todo mundo como sócio e a gente está criando um business muito louco. Então todo mundo é associado, certo? À empresa. O que é um associado? Quando você entra, você já começa a receber uma participaçãozinha de lucro, ok? Todo mês. E aí, enquanto estiver trabalhando com a gente, vai receber, certo? Aí no dia 15 de janeiro de todo ano, eu faço uma distribuição de cotas. Vamos falar que você é gerente com a gente, certo? E você ganhou os R$ 1.500 por mês ali de ajuda de custo, mais moradia, mais alimentação, certo? Beleza, ganhou ali, ok? Só que você trouxe resultado para a empresa. E eu considero que você deveria estar ganhando 4 mil por mês, não 1.500, certo? Mas a gente não tem esse dinheiro para pagar hoje, certo? Então o que eu faço é, em janeiro, eu distribuo os outros R$ 2.500 por mês para você em cotas. O que são cotas? Eu vou explicar um pouquinho agora das cotas, tá? Depois eu volto nos ganhos de cada um. As cotas a gente vende para investidor. Elas custam de R$ 2.000 a R$ 3.000, depende do momento das cotas, tá? Ela vai sempre subindo de preço. Depois a gente explica, é um conceito um pouquinho mais difícil, só mais para quem mexe com ações para entender, mas depois eu explico um pouco mais. É basicamente que o preço é 2.000, 2.500 e 3.000. Cada X cotas vendidas, a gente sobe o preço dela. Aí, depois de 3, ela vai para 4.000. Só que ao invés de custar 4.000 a cota, eu divido ela por duas para que seja mais fácil vender para os novos investidores comprarem. É mais fácil ele comprar uma cota de 2.000 do que comprar uma de 4.000. Então, sempre para ficar barata a cota, eu explito. Mas quem tinha uma cota que comprou por 2,5, nesse momento que explita, ele tem duas cotas de 2.000, porque a cota vai subindo de preço de acordo com o crescimento da empresa, tá? Porque você vai virando. Você comprou antes ou você ganhou antes como funcionário, né? Como um parceiro nosso, como associado, ganhou antes a cota. Então ela vai, quando ela dobrar, você dobra as suas cotas também, tá bom? É só para você entender aqui a lógica de split de cotas, beleza? Vamos seguir o game para ficar fácil de você entender aqui tudo, tá? Então vamos dizer que eu acho que você trouxe R$ 30.000 de resultado a mais para a gente, de valor que eu deveria pagar para você, que eu acho legal pagar para você, certo? E eu gostaria de te pagar 4.000 por mês por isso, né, no total. Porque é 1.500 mais os 2.500 que eu acho que a gente deveria pagar mais. Eu vou te dar isso em cota, certo? Então, em janeiro do ano seguinte, eu vou lá e eu distribuo 12 cotas para você. Estou dando um exemplo. O número de cotas depende do quanto você trabalhar e do quanto você trouxer de resultado, certo? Então, vamos dizer que deu 12 cotas, certo? Essas cotas, elas pagam uma porcentagem do resultado da empresa, do lucro da empresa, todo mês. Então, o seu ganho já começa a subir, porque você recebeu um monte de cota, então seu ganho todo mês com o lucro da empresa vai crescer. Pô, tem algum mês que a empresa não teve lucro, porque a gente está investindo dinheiro, faz parte, tá? Aí você não recebe dinheiro de cota, mas porque a empresa não teve lucro, mas a empresa reinvestiu nela, então provavelmente nos próximos meses você vai receber mais do que você receberia, porque a gente continua investindo, tá? Porque a gente investe no crescimento do negócio. Marcos, depois que eu ganhei essas cotas, eu tenho que fazer mais alguma coisa? Você vai ter um período que você tem que continuar trabalhando com a gente para que essas cotas sejam 100% suas, tá? Isso pode ser de 2 a 5 anos, depende. Todo ano eu te falo quantos anos você precisa manter as cotas, tá? De acordo com quantas cotas você ganhou, de acordo com o ano. Inicialmente vai ser mais tempo, mais para frente vai ser menos tempo, tá? Depois a gente vai diminuindo o tempo que a pessoa precisa ficar com a gente. Mas o meu objetivo é que todo mundo fique de 5 a 10 anos com a gente,
tá? Quem ficar de 5 a 10 anos com a gente vai ficar rico, 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 rico com esse sistema de cotas, ok? Ah, mas eu estou trabalhando, como é que eu vou ficar rico, rico, rico? Porque eu considero que você é um investidor da empresa. Porque eu te paguei menos do que você merecia ganhar em salário e eu te paguei mais em cota do que você merecia ganhar, entende? Eu, tipo, te paguei mais do que eu conseguiria pagar de salário para você, só que ao invés de te dar em dinheiro, eu te dei em cota. Porque para mim a cota é de graça. Entende? É claro que eu vou te pagar lucro futuro, ok. Mas hoje eu consigo te dar ela e te dar um lucro futuro da empresa. Então você vai ficar ganhando para sempre lucro da empresa. Passou esse tempo de vesting, que é o tempo da cota ser 100% sua, por exemplo, em janeiro vai ser 5 anos, certo? Então você tem que passar mais 5 anos com a gente para essas cotas serem 100% suas. Provavelmente no outro ano vai ser 4 anos, tá? Então, aí você, bom, beleza, as cotas são 100% suas e elas splitaram, daqui a pouco você tem 200 cotas, cada uma tá pagando R$ 30, você tem R$ 6.000 por mês só das suas cotas rendendo para você. Continua ganhando uma ajudinha de custo, continua tendo moradia e alimentação, mas daqui a pouco você tem uma puta grana mensal para sempre. Quando a cota for sua, acabou, é para sempre. Enquanto a empresa existir e a empresa der lucro, você vai continuar recebendo. Ah, e se a gente vender a empresa? Você recebe uma participação da venda da empresa. Ah, eu vendi a empresa por uma paulada. Você vai receber uma paulada de uma vez de grana, entendeu? Então, assim, o que a gente está fazendo é construir um mega império juntos e todo mundo ganhar dinheiro junto. Vou explicar o sistema de cotas um pouquinho mais, tá? A gente vende para o investidor ali, naqueles preços que eu falei, 2.000, 2.500, 3.000, certo? E aí a gente pega todo o lucro da empresa, certo? Todo o lucro da empresa e olha para esse lucro. A gente pega 20% desse lucro da empresa, certo? Do lucro líquido da empresa, pega 20%. O que é lucro, Marcos? É o faturamento, é quanto entrou de dinheiro menos o que saiu. Sobrou dinheiro no final. Ganhamos 200 mil e gastamos 150. Então a gente ficou com 50 mil reais, tá? Esses 50 mil reais, 20% é distribuído entre os cotistas. Ou seja, 20% de 50 mil dá 10 mil, certo? 10 mil dividido entre 100 cotas, dá R$ 100 por cota. Beleza? Esses R$ 100 por cota, vou falar que você tenha 10 cotas, você recebe R$ 1.000 naquele mês de rendimento das suas cotas. Beleza? Então, esse é o jogo dentro da nossa empresa. É crescer junto com a gente para ter mais e mais e mais cotas, tá? Só tem duas coisas que você precisa fazer para as cotas serem suas. Passar o tempo em que as cotas vão ser 100% suas, eu sempre falo antes o tempo dela, tá? E nunca processar a empresa. Ah, entrei com processo contra a empresa. Você perde suas cotas, independente de quanto você tenha de cotas. Tá? E aí você perde as cotas da empresa, porque o nosso objetivo é construir uma empresa junto, não é tomar dinheiro da empresa. Tá? Você vem sabendo como funciona, você vem conhecendo como funciona a empresa, vem sabendo que é muito louco o trabalho, e eu vou explicar tudo isso, e vem aceitando isso. Tá? Ah, pô, trabalhei 15 dias, não gostei. Você pode ir embora também, não tem problema, tá? Não, a gente não acorrenta ninguém aqui. Você pode ir embora, tá tudo certo, tá? Só que aí você vai deixar de crescer com a gente. Mas é por isso que eu tô falando já. O que é a primeira coisa que você tem que pensar se vale a pena trabalhar com a gente ou não é se você está disposto a dedicar sua vida por X anos a trabalhar com a gente. E no começo é mais pesado, depois vai ficando um pouco mais leve, tá? Hoje, cara, tá muito louco o trabalho. A gente trabalha 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por quê? Porque as pousadas funcionam nesse tempo, tá? Todos os trabalhos têm essa jornada muito louca? Não, alguns são mais leves, tá? Um trabalho de faxina é mais leve, porque não tem, entende? Esse horário todo. Um trabalho de gerente é mais pesado, porque tem hóspede 24 horas por dia dentro das pousadas e dos hotéis, então a responsabilidade é dele, entende? Então ele que tem que, tipo, ai, tá com um problema, tá pegando fogo no lugar, eles vão ligar pro gerente, entendeu? Tipo, deu um problema, tô usando um exemplo de pegar fogo, mas né, não vai acontecer, é só, né, um exemplo bem mais pesado, né? Mas, sei lá, tá descascando o teto, caindo na pessoa, ou um torneiro estourou e tá alagando o quarto dela.
Estou usando ainda exemplos muito grandes, entende? Mas pode ser qualquer coisa, a pessoa pode estar com um problema, ela vai chamar o gerente, tá? E meio que não tem hora. Sobrecarrega um pouco no início, depois se acostuma e é por um tempo, tá? Aí o gerente ele tem um subgerente, por quê? Porque aí reveza também para não ficar o tempo todo em alerta, certo? Mas no final o problema vem na mão do gerente também se o subgerente não souber resolver, porque o subgerente é normalmente a pessoa que está em aprendizado para aprender a ser gerente, certo? Então, muitas vezes, o problema vai chegar no subgerente, ele não sabe resolver, mesmo que o gerente esteja descansando, ele vai ter que chamar o gerente para resolver, se for algo grave, né? Ah, não, é algo que pode ser resolvido amanhã, vai ser resolvido amanhã, tudo certo, tá? Mas nosso trabalho, a gente é meio louco, a gente é focadíssimo em ficar rico. Então não adianta, ah, não, pô, Marcos, eu quero um trabalhinho que eu vou trabalhar tranquilo, vou ter um lifestyle legal, que eu vou trabalhar 6 horas por dia, 8 horas por dia, e o resto do tempo eu vou descansar, e eu vou curtir, eu vou sair para beber, e eu vou não sei o quê. Não é o que a gente está fazendo, tá? Tô sendo bem sincero e bem direto. O que a gente está fazendo é focando em ficar rico. Para que daqui 5 anos ninguém mais precise trabalhar. Ou 10, depende do quão rico você quer ficar, tá? Porque daqui 5 eu garanto que você não precisa mais trabalhar se você não quiser. Se você souber viver com uma grana aceitável, tá? Você não precisa mais trabalhar, ok? Ah, não, pô, eu quero continuar crescendo porque eu quero gastar mais, eu quero viver de luxo mesmo, então pode trabalhar mais 5 aninhos com a gente, que aí o negócio vai ficar louco, tá? Então depende de onde você quer chegar, entende? Pô, Marcos, mas isso é tão diferente do que eu tô acostumado? É porque eu tô buscando gente que quer empreender, gente que quer mudar a vida, gente. Eu não tem como, eu não tô muito acostumado a pensar num modelo de CLT, sabe? Eu sempre pensei no modelo nas minhas empresas de trabalho que eu gostaria de trabalhar. E eu gostaria de trabalhar num lugar que eu pudesse ficar rico dentro da empresa. E não um lugar que eu chego e trabalho 8 horas por dia, eu volto para casa e eu fico travado nessa roda dos ratos, que é tipo aquela rodinha do rato, que o rato corre, corre, corre e não sai do lugar. Passa 2, 3 anos na empresa, ganhando um saláriozinho, e que seja o salário é até relativamente bom, mas e aí, seu padrão de vida muitas vezes sobe junto, e aí você não está criando nada, você não está construindo nada, o dia que você for mandado embora, você tem que começar tudo de novo. Então, assim, eu não gosto muito dessa ideia. Eu quero criar coisas para que as pessoas possam crescer com a gente, entendeu? E continuar crescendo, dominar o mundo. E quando a gente tiver rico, todo mundo tá rico, entende? Então, assim, eu não considero ainda que a gente é uma empresa grande. Eu considero que a nossa empresa ainda é uma empresa pequena, tá? Pô, mas você está faturando 1 milhão no ano. Mas eu acho que é pouco ainda. A gente vai faturar muito dinheiro nos próximos anos. Vocês não fazem ideia. A gente é uma empresa pequena ainda. A gente vai ficar gigantesco. Vocês não fazem ideia. Quem tiver com a gente vai crescer muito, vai ganhar muito dinheiro junto com a gente, tá? Não tô tipo tentando convencer ninguém, não tô tentando te convencer a vir, certo? É exatamente o oposto. Por isso que eu fico falando para as pessoas tipo, pô, cara, aqui o negócio é muito louco, é cansativo, você vai surtar, assim, porque, cara, é difícil, é porque a gente realmente quer ficar rico. Não é porque a gente precisa de um emprego, entende? Se você só precisar do emprego, é mais fácil você vender alguma coisa. Mais fácil você trabalhar com alguma coisa qualquer, arruma um empreguinho. Ai, mas tá difícil arrumar um empreguinho na minha cidade. Top, vai vender alguma coisa. Arruma um trabalho de vender qualquer coisa. Qualquer coisa que venda tem comissão. E comissão é bom. Dá para aprender a vender fácil hoje, sabe? E achar gente que quer comprar de você é só oferecer para muita gente. Então, é muito mais fácil você ganhar dinheiro, você fazer R$ 1.500 vendendo Avon e Natura, do que vir trabalhar com a gente pensando nos R$ 1.500. Os R$ 1.500 não vale nada. Você vai ganhar dinheiro com a gente nas cotas, no sistema de crescimento, crescendo junto com a empresa. Entende? Beleza? Legal? Meu objetivo é que as pessoas que trabalham com a gente estejam ricos em 5 a 10 anos. Depende da pessoa, depende do quanto ela fizer, depende do quanto ela crescer, entende? Mas talvez em 2, 3 anos você já esteja muito bem. E aí você fala, pô, cara, eu quero me aposentar, tudo certo, a gente vai sentar, a gente vai desenhar um esquema de quantas cotas você vai manter, quantas você vai perder, porque você vai sair antes do prazo, né? Mas a gente desenha junto e vai ser de um jeito que você possa ficar bem, ficar tranquilo, né? Quanto mais você ajudar a gente a construir uma empresa top, mais bem recompensado você será. E eu não digo só em salário, eu digo em crescimento. Porque equity ou
cotas ou qualquer coisa assim vale mais do que dinheiro. Por que cota vale mais do que dinheiro? Porque a cota valoriza além de te pagar um rendimento. Se eu te dou dinheiro, eu tô pagando 4 mil por mês, você gasta 3, sobra 1.000. Aí você vai pegar esses 1.000 e vai guardar. Daqui a pouco você tem 100 mil guardado. Só que esses 100 mil estão tirando R$ 1.000, certo? Se eu te pago um monte de cotas, daqui a pouco está muito mais rápido do que você junta 100 mil reais, que demoraria 8 anos, né? Ou talvez, tenho rendimento, vai demorar 6 anos para juntar 100 mil reais, colocando R$ 1.000 por mês na conta. Top, isso se você conseguir juntar 100 mil reais por mês na conta. Né? Se você conseguir juntar essa grana, ainda assim leva, sei lá, 6 anos para você ter 100 mil pagando R$ 1.000 por mês de rendimento. Com a gente, eu espero que em 5 anos você esteja ganhando 6, 7, 8 pau de rendimento das suas cotas. Quanto mais de valor das cotas. Isso é o que eu espero. Pode ser que muito mais, pode ser que um pouco menos. Mas eu espero que você tenha um resultado muito alto, depende do crescimento da empresa. E o crescimento da empresa depende do quanto você vai trabalhar e quanto o time vai trabalhar para a gente construir um negócio incrível. Entendeu a lógica? Beleza? Pô, Marcos, tem o risco de chegar em Fortaleza e ser cortado da empresa. Cara, é difícil se você estiver trabalhando, tá? Mas se você veio, a gente já cortou gente que tem problema com drogas, infelizmente. Tipo, a pessoa começou a dar problema dentro da pousada, não tem como. Problema com bebida, a gente cortou na hora. Teve gente que roubou a gente cortou na hora também. Que cobrou o cliente pagou para ele, na hora a gente pegou no sistema e, né, cortou ele, vai fazer o quê? Então a gente vai cortando as pessoas que fazem, que criam problemas graves. Mas eu sou bom, eu quero trabalhar muito, só que pode ser que eu erre alguma coisa no meio do caminho. Tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender junto, tá? Errar alguma coisa com a boa intenção de acertar e de crescer com a gente, tá tudo certo. Você será ensinado, certo? É diferente. Errou porque você não tem moral, caráter, valor, será cortado da empresa, porque os valores da empresa e o caráter das pessoas aqui dentro tem que ser de altíssima qualidade, certo? Hoje o nosso time é um time fantástico. Caráter, valor tem de sobra, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ver na pessoa normalmente é se ela tem caráter, se ela tem valores e se ela quer ficar rica, entende? É o mais importante pra gente. Eu não me importo de onde você veio ou como foi o seu passado. Não, pô, eu não tenho muita experiência, eu só trabalhei de menor aprendiz, porque eu não consegui emprego, minha cidade é pequena, não tem problema, tá tudo certo. Vem para casa e vai aprender com a gente, certo? Pô, Marcos, gostei, adorei o que você está falando, e se eu quiser, de fato, iniciar o trabalho com vocês, o que eu faço? O formulário está aqui na descrição. Eu criei um formulário, ele está na descrição, você é só clicar nele, preencher, tá? E a gente vai marcar entrevistas um pouco mais presenciais, um pouco mais 1 a 1, tá? Mas só entra no formulário se você de fato tá na pegada de vir, tá? A gente não vai pagar passagem para vir para Fortaleza também. Acontece todas as vezes, todas, não teve nenhuma vez que a gente pagou passagem, o cara veio e não deu problema. Todas as vezes que a gente paga a passagem, a pessoa vem, ela passa 15 dias aqui e ela quer ir embora. Toda vez que ela paga a passagem e ela vem, porque para ela pagar a passagem, a decisão dela tem que ser mais alta, certo? A decisão dela tem que ser mais forte. Se ela pagou a passagem, ela vem e ela não vai embora. Ela tomou a decisão realmente de se mudar de cidade e dominar o mundo com a gente. Quando a gente paga a passagem, ela fala assim: eu vou lá e testo, se eu não gostar, eu volto. Aí ela ainda pede dinheiro da passagem de volta. E só que o problema não é o dinheiro da vinda e da volta. O pior problema é o tempo que a gente gastou não contratando alguém certo para a vaga, que é o tempo que a gente gastou sem ter alguém e treinando uma pessoa que não ficou. Entende? Então vira um problema gigantesco pra gente. A gente não vai pagar passagem de ninguém. Se você está disposto a vir para Fortaleza, se mudar para cá, arregaçar junto com a gente, pode se inscrever no formulário. Vou falar de cargos agora, tá? Hoje, dia 10 de maio de 2026, se faz 15 dias, até 15 dias que eu lancei o vídeo, os cargos eminentes são esses, tá? Pode ser que daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, os cargos eminentes tenham sido trocados. O que é iminente? É urgente. Os cargos que a gente precisa com urgência. O que a gente precisa com urgência? A gente precisa de alguns subgerentes. O subgerente é basicamente um gerente em treinamento, tá? A gente não coloca ninguém como gerente direto.
você tem que vir como subgerente, você tem que aprender como funciona o sistema da empresa, passar alguns meses como subgerente para entender tudo, para que depois possa assumir como gerente, tá? Ah, pode ser que em alguma exceção você suba o subgerente para gerente em 15 dias? Pode, já aconteceu algumas vezes. Porque a gente ou abriu mais pousada muito rápido, a gente precisou de alguém, ou porque a pessoa era muito boa, certo? A pessoa era realmente, porra, esse aqui não tem jeito, pode botar como gerente que ele já vai voar sozinho. Ela já aprendeu muito rápido tudo que a gente tinha para ensinar e ela começou a assumir cada vez mais responsabilidades. Nesse caso, a gente já vai subir para gerente. E se a gente tiver pousada precisando, a gente sobe antes, tá? Às vezes a gente sobe alguém sem ele estar 100% pronto. É um pouco mais difícil para a pessoa. Mas se a gente tiver uma necessidade, porque a gente abriu mais pousada, porque saiu alguém da empresa, pode ser que a gente te suba, mesmo sem você estar pronto para ser gerente. Vai ser um pouco mais trabalhoso para você pegar a velocidade quando isso acontecer, porém, é mais benéfico para você no futuro, porque você vai aprender muito mais rápido e você vai crescer mais rápido, tá? Então existe essa possibilidade também. Mas nosso objetivo é que demore uns 3 meses para subir o subgerente para gerente. Então a gente precisa de alguns gerentes e subgerentes, né, no caso. Hoje eu preciso de um financeiro urgente, alguém que tipo cuide do financeiro da empresa. Tem que ser alguém que manje muito de dinheiro e manje muito de financeiro para vir, tá? Então assim, cara, eu sou muito bom com financeiro, eu trabalhei com financeiro, eu sou bom com números, maravilha, top. Cara, eu sou muito bom com plataformas, top também. A gente pode sentar e desenhar isso. Essa pessoa do financeiro, o que ela vai fazer? Cadastrar o financeiro, separar as coisas, os gastos, né? Então, tipo, pô, a gente está gastando com obra, vai lá e cadastra como gasto com obra. Gasto com manutenção, gasto com obra que eu digo é obra nova, né? Tipo, reforma. Gasto com manutenção, é um gasto diferente. Apesar dos dois serem obras, manutenção é manter, obra, melhorias é outra coisa, tá? Pô, a gente está gastando com comida, a gente está gastando com tal coisa. Então, quando você categorizar as coisas, eu sei em porcentagem quanto cada pousada está gastando semanalmente, o que eu preciso gastar mais, o que eu preciso gastar menos, o que eu preciso acelerar, o que eu preciso diminuir. Então, e aí a gente tem relação entre as pousadas. Isso vai facilitar muito o meu financeiro e as nossas decisões. Tá? Eu não tenho alguém para fazer isso hoje, eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Hoje eu faço financeiro, hoje eu sou diretor das pousadas, quer dizer que eu cuido dos gerentes. Hoje eu cuido dos aplicativos, que é Booking e tudo mais, não atendimento. Atendimento a gente tem um call center, mas eu cuido da gestão dos aplicativos, de tipo melhorar preço, subir preço, baixar preço, melhorar os quartos, trocar foto. Ainda sou eu que faço. Não pode ser eu por muito tempo, eu preciso de alguém. O financeiro vai provavelmente gerir o aplicativo e gerir o financeiro inicialmente. Hoje dá. Futuramente, talvez ele escolha uma das áreas para ele ficar, ou a gente designa, se ele, para ele tanto faz, a gente designa para a área que ele for melhor, né? E aí depois contrata uma outra pessoa, ou alguém que ele já treinou, que já está abaixo dele, sobe para cuidar da outra área, porque serão duas áreas separadas do futuro, né? A de melhorar a entrada de dinheiro e a de cadastrar financeiro e tomar decisões de custo, principalmente, né? Esse cara do financeiro ele vai ter poder na mão de tomar decisões. Tipo, o gerente fala assim, prova aí R$ 300 para eu gastar com tal coisa. Eu falo, puta, não dá. Agora não dá, mês que vem a gente gasta. Entende? Então, ele vai saber o direcionamento. Eu vou explicar o direcionamento e vou ajudar ele a entender inicialmente, mas depois ele vai ter como tomar essas decisões também. Então, iminentes, a gente precisa de gerente, subgerente, urgente, e a gente precisa de financeiro, urgente, tá? Cargos recorrentes que a gente tem que contratar o tempo todo. A gente tem que contratar o tempo todo gerente, subgerente, gente para cozinhar, gente de limpeza, o tempo todo. Por quê? Porque a gente pega mais pousada e tudo isso precisa renovar, tá? A gente vai precisar de mais gente no call center em breve, a gente vai precisar de mais gente no marketing, a gente vai precisar. São vários setores que a gente vai precisando de mais gente, tá? Então, você vai ver que lá no formulário tem alguns cargos e vai ter outros ali que você pode colocar. Por quê? Cargos futuros que hoje não tem. Por exemplo, eu trabalho com programação. Faz sentido? Faz, porque a gente quer criar alguns programas, alguns sistemas que vão ajudar a gente no futuro. Mas hoje a gente ainda não está gastando dinheiro com isso. A gente vai gastar no futuro, certo? A gente tem prioridades e como esse não vai faturar inicialmente, a gente não vai gastar com isso agora. Mas vai ficar em cargos futuros, tá? E não importa o que você faça, coloca lá em outros se você acha que faz sentido trabalhar com a gente
que a gente vai colocar, tá? Eu vou te dar a oportunidade. Pô, Marcos, não importa com o que eu vá trabalhar, eu quero estar com vocês, eu quero crescer com vocês, eu quero aprender com vocês. Top. Aí você coloca o que você prefere lá, tá? Mas normalmente, se você está perdido e você está na pegada de crescer e quer dominar o mundo, quer crescer com a gente, pode ser subgerente. Normalmente é onde as pessoas iniciam para aprender com a gente, porque aí dentro de subgerente tem algumas áreas que a gente designa. Pô, é um subgerente que vai cuidar mais de manutenção, é um subgerente que vai cuidar mais da limpeza de comida e de tudo mais, então a gente vai designando. Pô, o que, que um gerente faz? Tudo. Lixa a parede, pinta a parede, arruma a descarga de privada que deu problema, arruma a geladeira, arruma tudo, certo? O gerente cuida da propriedade, ele recebe hóspede, dá oi pro hóspede, mostra, explica como tudo funciona, recepciona o hóspede, deixa ele feliz, traz pro quarto, resolve problema no meio da estadia do hóspede, faz check-out do hóspede, quer se despedir do hóspede, pegar a chave, tudo mais. Então, só não precisa fazer venda, tá? A venda é feita pelo call center e pelos aplicativos. Pode acontecer de alguém chegar lá e falar assim, pô, eu quero um quarto para hoje, tá? Aí o gerente atende, mas é muito difícil, tá? Na maior parte dos casos o call center já atendeu e já negociou e já vendeu e você só precisa recepcionar, certo? Beleza, falei sobre a empresa, sobre história, sobre números, falei do formulário aqui na descrição. Pô, gostei, Marcos, estou dentro. Como é que funciona? Vai no formulário aqui na descrição. Cara, e aquele negócio de home office que você tinha falado, como é que funciona? Pô, lembra que eu falei das cotas? O que, que você pode fazer trabalhando de casa? Você pode indicar outras pessoas a trabalhar com a gente. Pô, como é que eu vou indicar outras pessoas a trabalhar, não, desculpa, a investir em cotas, certo? Então, você vai trazer outras pessoas ou para vender cota ou para comprar, certo? Então, você vai basicamente ali se cadastrar com a gente como um investidor, mesmo que você não tenha comprado cota ainda, tá? E aí você indica outras pessoas e você vai ter comissão sobre essas compras, tá? Todo mundo que investir, você tem uma comissãozinha, beleza? Depois quero entender mais sobre isso. O vídeo tá aqui embaixo, tá? De como ganhar dinheiro com a gente, trabalhando com cotas e de home office. Também tá abaixo da descrição, tá? Lá tá na descrição, tá abaixo do formulário. O formulário tá em cima e o outro vídeo explicando mais sobre as cotas de home office está logo embaixo, tá? Esse vídeo é mais curto, é mais simples, tá? Porque é um primeiro vídeo inicial. Depois, pô, gostei, quero me cadastrar. Eu explico mais como funciona lá no outro vídeo, tá bom? Beleza? Valeu, galera, tamo junto. Vejo vocês no topo. Se inscrevam aqui no formulário caso queiram trabalhar com a gente presencialmente. Valeu, é nóis!